Olá, pessoas! Nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre as nossas crianças feridas. Esse é um termo muito usado em várias áreas terapêuticas, né? Que diz respeito a todos os traumas infantis que todos nós passamos, né? Muitas pessoas creem que traumas são só situações agudas, graves, né? Situações de acidentes, de abusos, né? De violências muito graves. Esse é o trauma agudo, mas a gente tem o trauma crônico, né? O trauma crônico é aquele no qual a criança vivenciou situações desagradáveis de forma repetitiva. Esse é o trauma crônico. Ele é tão grave quanto o trauma agudo, né? E na maioria das vezes ele não é visto ou reconhecido pela própria pessoa como um trauma sofrido na sua infância e que gera sintomas hoje nos dias atuais, na idade adulta. E por que a criança se traumatiza tão facilmente? Porque a criança não tem campo racional. A criança é pura emoção. Até mais ou menos 7 anos de idade, a criança só opera com duas chavinhas, agradável e desagradável. Ela não é capaz, como um adulto, de compreender que a minha mãe está fazendo isso porque faz o meu bem, né? Porque quer o meu bem. Meu pai está agindo dessa forma porque é a maneira como ele aprendeu com o pai dele. A criança não tem essa capacidade de elaboração racional. Ela só opera agradável, desagradável. Trouxe um apaziguamento, trouxe uma proteção, trouxe uma segurança emocional agradável, trouxe uma angústia, um desconforto, um desequilíbrio desagradável. E tudo que é desagradável para a criança gerou um trauma. E como a gente sai desse conflito, dessa situação, desse problema? Como adultos, agora sim, nós temos uma capacidade racional de olhar para esses adultos que cuidaram de nós, né? Via de regra, o pai e a mãe, que são as primeiras referências de seres humanos que a gente se relaciona, e devolver para eles esses comportamentos desagradáveis que causaram algum tipo de dor para as nossas crianças. Só assim a gente pode sair dessa criança ferida. Então, o primeiro passo é reconhecer que sim, houveram situações desagradáveis, que sim, muitas vezes nossos pais não tiveram habilidade para lidar com a gente. Isso não tem nada a ver com julgamento, tem a ver com análise. Eu observo o fato como um observador que está de fora e não como a criança que está sofrendo, né? Eu observo que naquelas relações eu sofria, havia uma dor, porque havia uma inabilidade desses adultos de lidarem com a minha criança. E agora, com esse olhar de observador, eu compreendo que esses adultos só sabiam fazer dessa forma. E eu saio da dor da criança, do julgamento da criança, da carência da criança e da ferida da criança. Eu olho para esses adultos, o pai e a mãe, via de regra, né, os principais cuidadores, as principais referências da infância, e eu devolvo para eles, né, de uma forma simbólica, aquilo que não é bom, né, para mim. Então, as ausências, as faltas, as neuroses, os desequilíbrios, né, emocionais, mentais, comportamentais, isso não é meu, isso é deles, né? E o que eu fico agora, enquanto adulto, foi a possibilidade que me deram de nascer, né, e de sobreviver ali nos primeiros anos da minha vida que eu precisava de um cuidado, independente de como tenha sido. Essa é uma forma de eu sair da criança ferida. Se eu não reconhecer que houveram situações desagradáveis, se eu não reconhecer as imperfeições e faltas dos meus pais, se eu não reconhecer que eu fiquei preso em algumas dessas cenas, eu vou estar reproduzindo comportamentos que têm a ver com essas feridas emocionais lá de trás, tá? Então, primeiro passo, reconhecer que nossos pais são falhos, são imperfeitos, são humanos como nós somos, né? Segundo passo, como observador, olhar para todo esse cenário agora com um campo racional, com a capacidade de elaboração racional, entender que cada um fez o que podia fazer da forma que sabia fazer.
E como adulto, eu devolvo o que não é meu, eu não preciso carregar mais nada, né? Cada um carrega aquilo que é de si mesmo, as faltas e as qualidades. E agora, como adulto, eu posso seguir para a minha vida, né? Sem carregar essas crianças feridas para sempre junto comigo, porque eu não reconheço esse passado e esses traumas infantis no qual todos nós padecemos, ok? Se amem, se cuidem, fiquem em paz.